Você falou que chegou aqui com 18 anos, certo? Certo. Para você, com relação ao inglês, como foi para você aprender? Foi difícil? Foi complicado no começo, mas como eu comecei logo, eu trabalhei em uns cafés com brasileiro, mas eu já comecei a ter o contato com o americano. E depois eu fui trabalhar em empresas que eu tinha contato direto com o americano o tempo todo. Então, meio que isso me ajudou muito. É o que eu falo para as pessoas. Quem chega aqui e quer aprender inglês, mas só trabalha com brasileiro, vai ter um problema para aprender. E como eu trabalhei sempre com o americano, então eu consegui aprender e pegar mais rápido, né? É verdade. Isso ajuda muito, porque você acaba sendo forçado a aprender, né? Mas você acha que se a pessoa, um cara que vem para cá e não faz esse esforço aí, não se propõe a aprender, ele vai ali, tu acha que ele consegue viver normalmente, tal, seu inglês? Ele vai viver dia após dia. Não quer dizer que ele não vai conseguir se dar bem, ser bem sucedido ou não. Isso não quer dizer. Mas que vai ser um pouco mais complicado para ele, vai. Porque eu acho que a questão da língua é extremamente importante para quem quer se dar bem aqui. Abre portas. Né? Por exemplo, você vai ser contratado numa empresa. Vamos dizer assim, uma empresa de house cleaning. Vamos colocar lá. Aí você tem as meninas que não falam inglês. Aí você tem uma que fala inglês. Aí você precisa mandar um grupo para várias casas. Quem que você vai colocar como líder da turma? Ela não necessariamente precisa ser a melhor que limpa melhor. Né? Exato. Porém, ela vai ter um status diferente de líder pelo fato dela falar inglês. Então acaba que ela tem uma vantagem em cima das pessoas. Eu costumo falar para as pessoas que têm filhos aqui que muita gente, eu quero que meu filho só fale inglês, não preocupa em o filho dele aprender a cultura brasileira, aprender o português. Então, o que acontece? A pessoa, quando chega na fase adulta, se ele soubesse o português fluentemente e o espanhol também, porque quem fala português acaba que consegue aprender o espanhol também. Não que as duas línguas sejam iguais, são bem diferentes, mas ajuda quem fala português para falar espanhol é meio que um passo. No caso da criança na escola pode também aprender o espanhol. Também. Né? Então, eu falo para as pessoas que é extremamente importante, mesmo que tenha um custo a mais, que o filho tenha uma educação em português também. Porque ele vai aprender em casa, mas ele não vai aprender da forma correta, né? Então, eu acho que é interessante as pessoas manterem essa questão do filho também saber da nossa cultura, saber o português. Até mesmo quando vai ao Brasil também, chega lá, não fala português e tudo. Aí, André, achou um que... Porque eu penso da mesma forma. De vez em quando a gente discute sobre isso, assim... Discute o assunto, né? Não que eu ache que o nosso filho não vai falar português, não vá falar português. O negócio que eu falo pra ela, que foi exatamente o ponto que você bateu agora aí. É importante, porque é um pouco de, sei lá, desculpa o termo, mas de burrice mesmo, você tem a oportunidade de ensinar pro teu filho, pra ele já crescer falando duas línguas, você por exemplo, ensinar uma. Você vai contratar alguém, se tem um cara que fala duas línguas para um cargo de gerente, e você tem alguns funcionários brasileiros, se eles tiverem as qualificações iguais, quem que você vai dar preferência? É verdade. Quem fala as duas línguas. Exato. É verdade. E a escola dando oportunidade para a criança escolher uma terceira língua, então a criança já cresce desse jeito. Só que o que eu falo com ela a minha opinião é que de repente a criança não vai crescer falando um português perfeito, igual quando a criança correto, igual quando a criança é alfabetizada no Brasil. Porque no Brasil ensina-se português, aqui ensina-se inglês, a gramática do inglês. Mas como aprender. O que tá falando. Mas é exatamente o que você está falando. Gastar um tempo, de repente um pouco de financeiro para que o teu filho cresça aprendendo também uma português legal, né? Porque eu acho que a teoria é importante, porque eu tiro de exemplo eu mesmo. Eu falo inglês, participo de reunião, faço tudo, converso com todo mundo sem problema algum. Só que como eu nunca fui para a escola aqui, nunca estudei, às vezes eu peco na gramática, na pronúncia, até num texto. Eu procuro sempre estar corrigindo, mas
às vezes a forma que você emprega, o tempo e tudo no texto meio que sai fora, né? Então eu sinto falta em mim essa questão da teoria, da gramática, que é importante. Ter estudado mesmo ao pé da letra, né? Não é, se você tem um conhecimento da gramática, só você aprender a falar na rua, você aprende, você fala, mas aquele inglês que acaba que, por exemplo, eu fui em Londres, cheguei lá, conversei com a mulher há pouco tempo, ela já olhou pra minha cara, você é de Boston, né? Aí eu falei, é porque a maneira que a gente fala é coisa de região, né? De sotaque legal, e tal. legal. Então eu sinto falta disso pra mim. Então eu vendo isso acontecendo comigo, eu imagino que por esse lado da criança também vai fazer falta, né? É bacana a pessoa conseguir escrever corretamente, no tempo certo e tudo. Não, né? claro. Ensinamento, estudo, nunca é demais, né? Pelo contrário, sempre vai abrir porta, vai te desprender. É aquela tecla que eu volto te falo, né? De estar num lugar de tanto conhecimento e nunca ter absorvido isso, né? Exato. Porque eu sempre trabalhei muito, né? Então meio que eu deixei isso pro lado. Então, o inglês, na sua opinião, já ficou claro pra gente, né? E pra galera de casa também, que é importante, né? Tu pode vir, pode ficar, mas de repente você vai ser só mais um na fila do pão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Vai estar ali e tal, mas não vai se destacar, não vai... E a galera, assim, não todos, mas muita gente aí tá ficando meio preguiçoso nisso aí, porque... Hoje virou uma terra de facilidade aqui. Porque consegue, você tem Google Tradutor e em Boston hoje você anda, qualquer lugar que você chega tem gente falando português. Então a galera acaba que fica meio tranquilo, né? Se acomoda, né? Aquele lugar horrível que a gente nunca deve ficar, que chama-se zona de conforto. Que a gente ouve falar dela, né? Mas é uma coisa ruim, né? Tem que sair fora dela, né? A galera acaba ficando ali e tal. Senão, não vou dizer que não valeu de nada, mas... Mudou de país, mas você não mudou suas atitudes, então... Eu vejo isso também. O que valeu você sair da sua casa, largar seu país, sua família, para chegar aqui e não sair do lugar? Viver como se estivesse vivendo... Igual assim, muita gente, né, fica vivendo aqui sem documento e tal, lutando. E aí, por quê? Você não está aprendendo uma cultura nova, você não está aprendendo uma língua nova, você não está adquirindo nada... Você está vivendo dia após dia. Só aquilo ali, né? No ditado popular, vendendo almoço para comprar a janta. Então, para que você saiu de casa? É melhor estar no conforto da família. Exato. Então, teu país ali, já para ficar assim, fica ali meio que de boa. Exatamente. Sem passar dificuldade mais nenhuma, sem passar frio, sem passar nada, né? Vamos dizer que tem que ter um objetivo quando você quer sair do seu país de origem para o outro. Claro. Objetivo. Ou ficar aqui ou voltar para lá, mas você tem que ter. Eu conheço gente também que tem objetivos assim que dá até para espelhar na pessoa, sabe? Tem uma moça que trabalha comigo, ela limpa até o nosso escritório lá. Mas ela também é analista financeira no Brasil e tudo. O marido dela também é da área de finanças. E ela falou comigo que ela veio para cá, ela fez um goal, ela tem a tabela dela do Excel que ela me mostrou um dia com os ganhos, com as despesas, tudo quebradinho, bonitinho, e ela já calculou o tempo que ela precisa para chegar no gol que ela precisa para retornar ao Brasil. E ela está conseguindo. Mas ela é super focada e organizada. Então acaba que você tem que abrir mão de umas coisas para ter a outra, né? E foco. É verdade, foco. E ela decidiu não viver aqui. Então ela meio que não absorve as coisas boas, passeio, férias, essas coisas. Ela decidiu trabalhar. Ela tá correndo atrás e vai conseguir, em breve. E tudo bem por isso também, Tudo bem por isso. Não tem erro nisso, não existe regra. Não, claro que não. Mas eu tô citando ela como foco, né? Uma pessoa que tem planejamento. Tipo, eu vim aqui para fazer isso. Aí as pessoas, muita gente vem pra cá e não sabe nem o que quer. Porque a graça é exatamente essa, né? A gente mostrar pessoas com um ponto de vista diferente, né? E quando você falou dessa pessoa que você conhece, exatamente, porque tem gente que, igual ela, que vem, se organiza de uma forma para voltar pro Brasil. Tem gente que vem para morar aqui, mas que vive como se fosse voltar pro Brasil amanhã. Só que o cara tá aqui 1, 2, 5, 10, 15... Eu conheço gente de 20 anos que moram aqui e não tem planejamento. Eu conheço gente que mora aqui e não fala inglês. Aí. Que continua exatamente como chegaram. E tiveram oportunidades. Eu não sei o problema. Pode ser, a pessoa pode ter tido vários problemas. Não me cabe julgar a pessoa. Mas eu não vi só uma ou duas, eu já vi várias. 15 anos, 10 anos.
As pessoas estão aqui vivendo o dia após o dia. É aquilo que a gente falou no outro podcast, né? Com a Cris. Você tá no país da oportunidade, mas você não se aproveita disso. Tem um ditado que eu já ouvi várias vezes e hoje eu acho que eles têm um pouco de razão. A América é para todos, mas nem todos são para a América.